Lamentações, capítulo 3, verso 21 e seguintes. Diz a palavra de Deus: queridos, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Meu Deus, obrigado pela tua palavra. Podemos abri-la nesta noite. Podemos buscar, Senhor Deus, o teu auxílio naquilo que o Senhor nos deixou para nos conduzir em nossa fé. Te agradecemos, Senhor Deus, pela história do teu povo, aqui no Antigo Testamento, trazendo para nós o entendimento das tuas verdades, daquilo, Senhor Deus, que nos conduz aqui na terra, até estarmos contigo eternamente na glória. Pedimos, Senhor Deus, misericórdia a nós, Senhor, nesta noite. Pedimos que o Senhor esteja atuando poderosamente em nossos corações, em nossas mentes, porque precisamos de Ti. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a nossa memória é uma bênção de Deus. Deus nos abençoa usando aquela capacidade que nós temos de acessar um arquivo que Ele mesmo preparou, que Ele mesmo colocou em nós. A nossa memória é algo preciosíssimo. Quando nós a perdemos por alguma dificuldade, nós perdemos a nossa história, e perder a história é perder a vida. A nossa memória traz algo de muito importante para nós. As lembranças que nós temos nos conduzem no presente e idealizam o futuro. Desde quando você estava junto com seus pais, na sua infância, no adentrar da sua adolescência, as escolhas que você fez na sua juventude, a sua caminhada adulta, para aqueles que já a têm, as escolhas que você fez na sua caminhada adulta e no escrever da sua história, quando os seus cabelos já estão brancos. A memória é um presente de Deus. Este homem é um homem de Deus, que fala o que Deus manda para um povo que precisa ouvir. Esse homem é um homem que foi escolhido por Deus para servi-lo. Ele estava em plena comunhão com Deus. Jeremias foi separado por Deus para um determinado fim. E ele pregou durante toda a sua vida a conversão daqueles que estavam distante de Deus. E nem sequer uma pessoa retornou para o Deus Todo-Poderoso. Em toda a sua pregação, nenhum resultado aparente foi visto. E este homem chora a miséria do seu povo. E ele diz: Deus, o que está acontecendo? Porque eu estou sendo fiel na pregação e na comunicação da salvação para todos aqueles que creem. E ninguém aceitou a pregação da boca do profeta Jeremias. Ninguém se voltou para Deus. Pelo contrário, Israel seguiu um caminho de miséria. Ao fim dessa história, eles foram levados cativos, servindo de escravos para um povo ímpio. Havia fome, havia sede, havia matança, havia saque, e eles viviam em trabalhos forçados.
Que tristeza, irmãos! Como é triste ver o povo de Deus nestas circunstâncias. E Jeremias chora e chora muito na presença de Deus pela miséria do povo. A memória de Jeremias precisa ser aguçada. Ele precisa lembrar de alguma coisa que o conduza novamente à presença de Deus em alegria e louvor e adoração. Mas diante dos fatos da sua história, só há no seu coração uma grande tristeza e uma grande mágoa por sua limitação de não poder fazer acontecer aquilo para que ele foi criado, para proclamar e profetizar a salvação para o seu povo. Ele escreve toda a sua história nessa miséria. Queridos, a tristeza enche o coração do servo de Deus aqui. E ele escreve uma carta de lamentos. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4, ele lamenta a miséria do povo. O capítulo 3, esse que faz parte, esse texto que lemos, ele faz um lamento solitário, pessoal, individual. E no capítulo 5 ele faz um lamento coletivo. E essa carta, esses capítulos são conhecidos como os capítulos fúnebres, os capítulos da morte. Capítulo 3, propriamente, ele conta da sua aflição pessoal. Não vou ler tudo aqui, mas eu quero que você veja a pontuação da miséria. Verso 2, as trevas. Verso 3, a condenação. Verso 4, a doença. Verso 5, o sofrimento. Verso 6, a morte. Verso 7, a podridão e a prisão. Verso 11, a assolação. Verso 12, é perigo. Verso 14, a vergonha. Verso 15, a amargura. Verso 17, a maldade do povo. E ele vira para Deus e diz: então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Queridos, este é um homem extremamente triste. Ele está em condição extremamente miserável, mas ele é um homem de Deus, que fala o que Deus manda para um povo que precisa ouvir. A gente chega no verso de número 21, e ele posteriormente a toda a sua miséria, ele fala com Deus e faz sua oração e diz: quero trazer à memória o que me dá esperança. Fazer isto em memória de mim. Essa é a mesa do Senhor. Este é um homem que sofreu sozinho todo o pecado do mundo, e sobre ele estava todas as enfermidades, e sobre ele estava todo o sofrimento humano. E ele diz: façam isto em memória de mim. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz que sua alma estava profundamente triste até a morte. Queridos, nós temos que lembrar de algo hoje. Nós temos que lembrar que nós estamos tristes. Nós perdemos pessoas que amamos. Nós perdemos amigos, familiares. Nós perdemos nosso emprego. Muitos de nós perdemos a saúde mental. Muitos outros perderam a saúde física. Muitos outros não vêm mais à igreja. Muitos outros perderam a fé
e se tornaram ateus. Muitos outros perderam a família, não amam mais sua esposa, seus filhos. Muitos outros abandonaram seus lares. Muitos outros não querem mais vir comungar na igreja. Muitos outros têm uma visão de mundo distorcida e pensam que podem viver sem Deus. E a igreja está profundamente triste. Nosso coração está amargurado. Há uma nuvem de trevas tenebrosa sobre a igreja. Nossa condição traz sobre nós doença. Há sofrimento na nossa alma, e isso pode ser visto nos nossos olhos. Estamos presos a nós mesmos. A igreja está triste, se debatendo nas internets, pensando que podem achar algo que possa lhe trazer esperança. Discursos e mais discursos a respeito de Deus, com a alma triste, não traz nenhum conforto e nenhum consolo. Enchemos as nossas mentes de um espírito vazio e perdemos a dimensão do eterno. As nossas circunstâncias não são diferentes do profeta. E nós estamos fazendo os nossos cantos de lamento. Há muito choro, há muita tristeza. Perdemos a empatia. Quando nos aproximamos, não sabemos se apertamos a mão, se damos um soquinho, se damos um sorriso. Quando alguém liga, diz que eu não estou, por favor, porque já acostumei a viver sozinho. Assim como o profeta fez o seu lamento solitário. A constatação da história do povo de Deus hoje não é diferente do povo de Israel. Nós precisamos fazer algo urgentemente. Nós precisamos aquecer nossos corações. Urgentemente, voltarmos ao fervor, voltarmos à adoração. É preciso que a nossa mente seja aguçada, que eu possa trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. E o profeta descobriu o caminho, o segredo para isso. Ele olha para Deus, e ele vê Deus na sua majestade, e ele diz: somente Deus pode me reconduzir à sua presença. E ao retornar à sua memória, ele só vê Deus e diz: em Deus há a possibilidade de que a minha tristeza se vá, e que novamente eu volte a cantar louvores e adorá-lo, porque Ele é o único Deus verdadeiro, é o único que conduz a história. O lamento do povo de Deus, de solitário de Jeremias, conduz Jeremias a um encontro intenso, fervoroso na presença de Deus, e ele grita ao seu coração: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Deus está agindo com tremenda misericórdia na vida de Jeremias, mas a dimensão do sua compreensão racional limita os fatos da sua existência,
e a sua razão faz uma parede tremenda entre aquilo que é o universo da sua fé, e ele simplesmente vê aquilo que ele pensa e não aquilo que ele crê. E quando ele vê somente aquilo que ele pensa, ele só vê a sua miséria e a sua tristeza, e todas as suas amarguras são derramadas ao seu coração, porque ele está limitado a si mesmo. Mas quando ele inverte a possibilidade de pensar algo a respeito de Deus e enche o seu coração com a esperança que vem do alto, ele vê como Deus é misericordioso para com a sua vida e como Deus é misericordioso para com Israel, porque cada uma das suas misericórdias não tem fim, elas se renovam a cada manhã, e a cada manhã Deus derrama da sua misericórdia sobre a vida do seu povo e sobre a vida do profeta. Assim, irmãos, Deus não é só misericordioso, mas Ele também tem uma fidelidade. Ele está preso àquilo que Ele mesmo proclamou e disse para que nós depositássemos a nossa fé. Porque Ele diz: o justo viverá com base na sua fé, e fé é um reservatório de Deus em nossos corações. Estamos cheios de fé e podemos viver com base naquilo que Deus escreveu, porque Ele é fiel, Ele não falha, Ele não mente. A minha porção é o Senhor, é nele que eu vou depositar todos os meus recursos. Fazei isto em memória de mim, de Jesus. E só estamos aqui hoje com toda a nossa tristeza, com toda a nossa decepção e com toda a nossa amargura, produção de nós mesmos, do ponto de vista onde Deus fica em segundo plano. Queridos, Deus é misericordioso, Deus age com fidelidade, e nele eu posso esperar. Somente em Deus eu tenho recursos para continuar. Há uma profunda tristeza no seu coração e no meu. Há algo que nos entristece muito nessa noite. Há uma decepção muito grande, talvez conosco mesmos, talvez com o nosso ambiente espiritual, nossa igreja, talvez com a impossibilidade de vivermos plenamente e intensamente nossas vidas nesse tempo. Há uma tristeza no meu e no seu coração. Há uma tristeza muito grande porque nós nos limitamos a nós mesmos. Quando nós olharmos para Deus, nosso ponto de vista muda. Quando nós trouxermos à memória o agir de Deus, nosso caminho muda. Por pior que seja a cena, nele a gente pode esperar. Em Deus há esperança. Somente em Deus há esperança. Concluo, diz o texto: bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. A única solução e a única possibilidade para Jeremias, segundo a sua profecia em Lamentações capítulo 3, é a gente dar toda e qualquer prioridade a Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Queridos, o momento é triste. A cena é das piores, mas com Deus há esperança.
Com Deus sempre haverá esperança. Em Deus nunca haverá desespero. Recorde sempre as misericórdias. Deus traz você para perto do seu coração. Na fidelidade, Deus traz você para perto da sua palavra. Na esperança, Deus traz você para a presença de Cristo Jesus, o seu único e suficiente Salvador. Na sua companhia sempre haverá salvação. Que Deus abençoe a sua palavra.